Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma semana de aulas com vocês, tá bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando e com saúde. Nós estamos vendo o there mais to be, que é uma variação do verbo to be e que já, por causa disso, tem outra tradução, certo? Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida do que vimos semana passada, para a gente poder entender mais na continuação dessas aulas, ok? Vamos começar? Então, vamos apresentar aqui para vocês. Ok. Então, começando, nós vimos que there mais to be significa o verbo haver e existir. Então, quando nós queremos dizer que alguém ou algum objeto, algum animal existe em inglês, a gente usa essa expressão do verbo, tá? A expressão there mais o verbo to be, certo? Vimos semana passada que nós podemos conjugá-lo no singular e no plural. Vamos ver primeiramente no singular. No singular, nós temos a conjugação there is, na afirmativa, que significa há e existe, né? Vimos também que nós usamos there is com substantivos contáveis no singular, mais artigo indefinido en. Nós vimos o que é substantivos contáveis e nós vimos o que é artigo indefinido en. Substantivos contáveis são aqueles que nós podemos contar, certo? E incontáveis são aqueles que nós não contamos, nós medimos, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar substantivos contáveis no singular, tá? Porque é uma conjugação do singular, então a gente só vai usar substantivo no singular. O artigo indefinido en, a gente viu que ele significa uma, certo? Portanto, também é singular. Vimos assim, substantivos contáveis e incontáveis, né, como eu falei para vocês, contáveis que se pode contar, uma maçã, duas maçãs, incontáveis que não se pode contar, a gente mede, né, leite, carne, a gente fala 1 quilo de carne, 1 litro de leite, né, assim, então. Bom, isso aqui também nós vimos semana passada, e vimos também um exemplozinho. Para a gente colocar na afirmativa, vimos que é apenas colocar there is, e o objeto, a pessoa ou que se quer referir, né? Então, there is a blackboard in the classroom. No caso existe um quadro negro na sala de aula, certo? E outro exemplo foi, there is a teacher in the classroom. Existe uma professora na sala de aula, certo? Continuando a aula de hoje, nós vamos continuar com a forma no singular, só que nós vamos ver a forma negativa. Então, conjugação do singular na forma negativa significa que, para negar a existência de pessoas, animais, objetos e lugares, etc., acrescentamos o not na conjugação do singular. Portanto, se eu tenho there is, tá? Eu vou ter there is not, no caso, para fazer a negativa. Então, só there is, existe, mas se eu colocar o not, there is not, não há, não existe, tá? Então, aqui nesse caso, o que nós estamos fazendo é apenas negar, colocar o não na conjugação. Existe uma formazinha que é a abreviada, que é essa aqui que vocês estão vendo, certo? Então, tá vendo aqui, ó? There isn't. O que foi que eu fiz aqui? Eu juntei o is com o not, tá bom? Então, foi isso que eu fiz. Eu juntei o is com o not. E ficou o quê? Isn't. There isn't. Isso é a mesma coisa de não há, não existe. É a mesma conjugação. Eu apenas, juntei o is com o not. E ficou isn't. Certo? Vamos ver alguns exemplos. Exemplos.
There is not an eraser in your pencil case. Não existe uma borracha em seu estojo. Ou seja, ó, não existe, não há an eraser, uma borracha, in your pencil case, no seu estojo. Aqui a gente usa an porque aqui começa com vogal, certo? Uma borracha, an eraser, tá bom? Então, there is not, não há, não existe, an eraser, uma borracha, in your pencil case, ok? Se não tivesse o not aqui, seria há, existe. Mas como tem o not, a gente tem que colocar não há, não existe. Segundo exemplo, there is not a tree here. Então, there is not, não há, não existe, a tree, uma árvore, here, aqui, certo? Se eu não colocasse o not, seria há, existe uma árvore aqui. No caso, como eu estou fazendo o quê? Colocando o not, fazendo a conjugação da negativa, então, eu tenho que colocar não há ou não existe, né? Que é o verbo haver no caso, ok? Então, there is not a tree here. Não existe uma árvore aqui, certo? Então, vamos voltar aqui para a apresentação de vocês. Deixa eu lá. Pronto. Voltando aqui. Nós hoje vimos que o there mais to be também pode se colocar na forma negativa. Na verdade, nós temos três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Nós vimos a afirmativa do singular, estamos vendo a negativa do singular, certo? E aí, na próxima semana, nós veremos a interrogativa e começaremos o plural, ok? Então, nós continuaremos a mesma aula na próxima semana, falando da interrogativa para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Por favor, respondam as atividades que eu estou enviando para vocês, a parte, tá certo? E qualquer dúvida é só chamar, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer questão de vocês, tá bom? Então, desde já, Deus abençoe a todos, um bom restinho de semana, e aproveitem bem as atividades, e por favor, não esqueçam de fazer, tá certo? Vocês sabem que agora vai valer nota, e a gente tem que fazer bem direitinho para poder passar de ano, não é verdade? Então, Deus abençoe vocês, até a próxima, bye, bye. Tchau, tchau, gente.